Fala pessoal, bom dia, aqui é o Rafael, mais um vídeo aqui do canal Notícia do Fogão, trazendo para vocês aqui a ESPN e também o pessoal da transmissão do Transamérica, logo depois que o apito final foi soado no Newton Santos, para 1-1 entre Botafogo e Vitória, né? Vamos ver aqui quais são as opiniões deles. Eu na última live falei, vou resumir aqui rapidinho, na minha opinião não tem nada mental, psicológico, não existe isso, não tem isso. O que tem é tático. Arthur Jorge está errando muito, tentando achar soluções para, vamos dizer assim, para os antídotos que criaram contra o Botafogo, as táticas que os adversários criaram contra o nosso meio de jogar. E ele está buscando mudanças e fazendo cagadas. Fez várias cagadas ontem. Júnior Santos enfiado no meio dos zagueiros. Causou outras cagadas, como o Savarino na ponta direita, longe do Almada, que ficou isolado no meio, prendendo bola, sendo desarmado. Tietê perdido no meio campo, rodando igual uma enceradeira e não fazendo nada. Entre outros problemas. Né? E o Botafogo não tem uma crise mental. Tem problemas táticos. Foi anulado por alguns adversários e o Arthur Jorge não está conseguindo saber encontrar soluções para isso. Sempre que mexe no time, só piora mais o time. Então não é mental, é tático. Arrumando a tática, os jogadores voltaram a render. E continuo com a minha previsão, não, com a minha projeção antes do jogo contra o Vitória, de que seria muito mais complicado o Vitória do que o Palmeiras e o Inter. O Vitória foi complicado. Acho que o Botafogo continua com muitas chances de ganhar do Palmeiras fora de casa. Ah, mas não ganha do Vitória, do Cuiabá, do Criciúma, vai ganhar do Palmeiras? Vai. A gente ganhou do Inter, do Grêmio, do Vasco, Flamengo, Corinthians, Fluminense, Palmeiras, ganhamos do Galo, entre outros times no Brasileirão até agora, e Copa do Brasil e Libertadores. Ganhamos desses times todos. Então, não é porque a gente empatou com o Criciúma, Vitória e etc, que a gente não tem condição de ganhar do Palmeiras. É um jogo que ambos vão se atacar, ambos vão gerar espaços e temos condições de ganhar o jogo sim. Mas vamos pro vídeo aqui, depois a gente conversa mais sobre isso, tá? Antes de partir pro vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, seja membro, tá? 4 planos, a partir de R$3, R$5, você ajuda o canal com esse valor simbólico a manter aqui essa estrutura que a gente tem, a fazer um bom serviço para você todos os dias. Então, bora pro vídeo. Fã de esportes, a gente volta aqui com o Linha de Passe, com a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos que terminaram agora, 9h30 da noite. E acredite se quiser, não porque não tem competência para isso, não porque não se esforça para isso, não porque não tem time para isso, longe disso. O acredite se quiser é que depois de umas 4, 5 rodadas aí do Botafogo titubeando, o que aconteceu de novo é que o Palmeiras passou o Botafogo. O Palmeiras está com a mesma pontuação do Botafogo, 70 pontos, porém o Palmeiras chega a 21 vitórias no campeonato e o Botafogo tem 20. O que eu estou falando é o que aconteceu de novo até agora, mas os dois vão se enfrentar, o Botafogo pode reescrever essa história, estou falando em relação ao ano passado. O Botafogo pode reescrever essa história, quem sabe vencendo o Palmeiras terça-feira, aqui em São Paulo, dando sequência a vitórias, depois contra a Inter e tudo. O Botafogo ainda tem tempo e tem cabeça para isso, e tem time para isso. O time é melhor, inclusive, que o do ano passado, e o ano passado já ficou no ano passado. Esse time não tem nada a ver com o do ano passado. Mas é incrível que o Botafogo conseguiu empatar em casa contra o Criciúma, que briga contra o rebaixamento, empatar em casa contra o Cuiabá, que hoje empatou com o Juventude, está muito difícil para o Cuiabá, deve ser rebaixado, empatar em casa com o Vitória, que está começando a desgarrar de rebaixamento, deve se livrar, mas é um time da parte de baixo da tabela, né? E empatar com o Atlético Mineiro, aí sim um time mais pesado e tal, mas com um jogador a mais durante todo o segundo tempo e num estádio sem torcida. O Atlético jogava em casa, mas sem torcida. O Botafogo desperdiçou aí 8 pontos. E o Palmeiras, que estava dado como morto naquele jogo contra o Corinthians, do 2-0, o Botafogo abriu 6 pontos, o Palmeiras foi tirando. E passou, professor. É isso aí. Terça-feira,
Oh, meu Deus, que jogo, é final de campeonato. Se bem que se der um empatezinho na terça, prof, Flamengo e Internacional ali, se ganharem seus jogos, eles vão chegando também. Tudo bem, prof? Agora tá pegando fogo demais esse campeonato. Hein? Fora o Fortaleza, que tá com seus 64 também, né? É que titubeou ontem, já fez o jogo, perdeu uma oportunidade ontem. Você lembrou do Acredite Se Quiser? Pois é. E eu vou lembrar do Fogo no Brasileirão. Meu Deus. O SBT de um programa que era Fogo na televisão. Esse é Fogo no Brasileirão e não é só fogo, não. Aliás, é muito mais Verdão. Verdão. Como você falou, o Botafogo até pode ganhar de São Paulo, mas vai ter muito mais trabalho ao fazer isso. Porque se a gente levar em consideração uma disputa dos dois, hoje o Palmeiras, ele joga pelo empate. Joga em casa e pelo empate. Como o Abel sonhava, né? Exatamente. O Abel gosta dessa situação. Enquanto o Botafogo, a gente está vendo aí, esse é o lance do gol do Vitória. Gol do Alejandro. Imediatamente, um pouquinho depois do gol do Rafael Veiga. Coisa de 2 minutinhos entre um e outro. Inclusive eu estava vendo hoje naquele mosaico, né? E eu estava justamente me preparando para colocar o som no gol do Palmeiras quando vejo o gol do Vitória, que é um time que das últimas 6 partidas ganhou 5. Está tirando o pé da lama com muita categoria. Quem não viu esse jogo pode pensar que o Vitória estacionou o ônibus e que o Botafogo merecia sorte, mais sorte. Não foi bem assim. Muito cruzamento na área, muita bola aérea do Botafogo, que já tinha feito isso 49 vezes contra o Atlético Mineiro. E hoje eu não tenho o número aqui ainda, até se alguém tiver para me passar, agradeço, porque hoje foi bastante também. E num desses cruzamentos até saiu o gol do empate, aos 42 do segundo. Foi contra, né, do Wagner Palha, né, a cabeçada do Tiquinho, que também complica a vida do Botafogo ao ser expulso, ou seja, é um homem a menos para se contar nesse jogo contra o Palmeiras. Hoje em dia o futebol você não joga só com 11, né, joga com 16. Então a sorte do Botafogo, acho que pior do que a sorte, porque aí a gente entra nessa questão supersticiosa. A questão não é bem essa. A questão é que o time não está conseguindo encontrar o seu melhor nível. Eu tenho falado já há algum tempo que o Botafogo realmente exibiu o melhor futebol do país, pelo menos no segundo semestre, com muita certeza, mas que ele não consegue chamar esse bom futebol quando quer e precisa. Isso já aconteceu em outras oportunidades. Naquele primeiro tempo contra o São Paulo, que não voltou no segundo tempo, e nem no outro confronto contra o São Paulo. Em jogos do Campeonato Brasileiro que a gente citou aqui, o Botafogo alcança momentos mágicos, como naquele jogo, a primeira partida da semifinal contra o Peñarol. Mas parece que ele não tem muito controle sobre quando chamar essa inspiração. Isso agora vai ser necessário, agora é fundamental, não só no jogo da terça-feira, nós estamos entrando na semana da decisão da Libertadores contra o Galo. Então, nesse momento, o Botafogo passa por mais um choque psicológico. Eu concordo com você, não é a mesma coisa do ano passado, é um time mais forte, nada a ver, é um trabalho mais consistente, mas o torcedor botafoguense está muito frustrado nessa noite. E o palmeirense muito mais seguro. O Palmeiras fez uma partida segura em Goiânia contra um adversário, agora matematicamente rebaixado. Sim, é o Atlético Goianiense rebaixado. Rebaixado de fato, de direito, ele já estava. Agora é de direito, matematicamente o Atlético não alcança nada. E o Palmeiras administrou muito bem essa partida. Teve a volta do Estevão, foi fundamental. Aliás, deu assistência para o Veiga, uma jogadaça do Estevão. O lance do gol é meio gol do Estevão. Meio gol do Estevão. O menino faz realmente muita diferença. Aliás, daqui a pouco eu quero falar de Estevão e Rafael Veiga, né? Porque o Estevão já vinha fazendo a diferença, os números do Estevão são impressionantes, é artilheiro do campeonato, inclusive, né? Mas também essa arrancada do Veiga, desde que voltou. Importante. A quantidade de gols, são 9 gols em 11 jogos. 9 gols em 11 jogos. Rafael Veiga já é vice-artilheiro do campeonato também. Um negócio impressionante. Por linhas tortas, né? Porque a gente nunca quer que ninguém se machuque, mas o fato é que aquela contusão do Maurício ajuda o Veiga. Sim. Porque ele era o candidato a perder o lugar, ainda que estivesse num momento em ascensão. Sim. E agora o Palmeiras chega a mais um momento decisivo da mão do Abel, em condições muito parecidas com outras, e que conseguiu dar a volta por cima. O Veiga ele faz um gol fundamental contra o Bahia, quando o Palmeiras estava perdendo por 1-0 e não estava bem no jogo, abre ali, né, coloca o Palmeiras no jogo.
E o gol de hoje, evidentemente, que é o gol que dá a vitória. Vamos acionar o pessoal lá no Paraguai. Vamos lá, porque eles já falaram bastante lá da conquista do Racing, a derrota do Cruzeiro. E agora o Zupa e o nosso querido Pascoalzito. Aliás, agradecer aos dois, viu? Porque realmente trabalharam demais hoje o dia. E a gente ainda deu um toque e falou, gente, será que vocês conseguem ainda ficar no linha com a gente e tal, não sei o quê? Os dois super solícitos. Obrigado. É bom falar isso no ar, né? Porque o trabalho é árduo, é difícil. Calor danado lá e tal, e transmissão e tudo. E a semana inteira. E atenderam o pedido da gente hoje, aqui no começo da noite, inclusive, para ficar mais um pouquinho conosco. Então, desde já, agradecer o esforço dos dois e falar desse campeonato brasileiro. Principalmente, claro, dessa briga pelo título, porque, olha, meus amigos, é impressionante, viu? Impressionante o que está acontecendo. Digamos que um Botafogo melhor que o do ano passado, esse time é melhor do que o do ano passado. Sem dúvida. É um trabalho mais sólido, inclusive. Deixou um Palmeiras, que é um Palmeiras, se a gente pensar, inferior ao do ano passado, até por desempenhos individuais, um time que teve algumas dificuldades na temporada. O Palmeiras passou o Botafogo, meus amigos. Vocês escolhem por quem começar. Hoje vocês mandam aqui. Não, assim, boa noite, William, boa noite, prof, boa noite ao fã de esportes que continua com a gente no linha. Pascoalzinho, tem coisa, como o William falou, que alguém pede e a gente fala, dá pra fazer, eu consigo fazer. Tem coisa que a gente tem prazer em fazer. E a gente se sente... na linha de passe é um prazer A gente fazer. se sente na obrigação de fazer, pela amizade, pelo companheirismo, pelos profissionais que tem. A gente tem muita alegria de estar aqui com vocês e sempre é um prazer enorme estar com vocês aqui. Agora, eu queria recuperar alguns pontos, né? O Botafogo tem uma torcida muito supersticiosa. É o caso, o professor vai lembrar, é o caso da meia cinza. Não jogar com a meia cinza, meu Deus do céu, não vai dar certo. Por que jogou com aquela camisa? Não era aquela camisa para jogar. Hoje não é, o dia não é esse. Sempre tem alguma coisa para o torcedor do Botafogo. E quando o Palmeiras passa agora em número de vitórias a equipe do Botafogo, isso vai pesar. Você sabe que esse instante do Campeonato Brasileiro representa para o Botafogo um grande problema. Primeiro, o Botafogo não vai ter como poupar os seus principais jogadores na terça-feira, pensando no jogo de final de semana contra o Atlético Mineiro, que é decisão da Libertadores da América, e é claro, você vai ver conosco aqui, com essa cobertura espetacular que você tem aqui na ESPN e nos canais Disney. Então, a obrigação do Botafogo ficou muito maior. Sim. Ah, mas o Botafogo vai jogar com o Palmeiras. O Palmeiras, nesse momento, se dá o luxo de jogar por um empate em casa, né? Ah, mas o time do Fortaleza pode chegar, o Internacional pode chegar, o Flamengo pode chegar. Muito legal que isso aconteça. Mas ainda eu acho que está na mão dos dois essa disputa. Sem dúvida. Pela diferença de pontos e pelos adversários que os dois têm pela frente. Então eu acho que pesa muito para o Botafogo esse tipo de situação, pela obrigação de resultado contra o Palmeiras e sabendo que no final de semana tem outra obrigação, que é um título da Libertadores, título que o Botafogo não tem. Assim, algumas rodadas, algumas semanas, poucas, não muitas, já com a final da Libertadores definida, o que se falava é, numa dessa o Botafogo consegue chegar pro jogo contra o Palmeiras já campeão brasileiro. E descansado. Era esse papo. E descansa para ir para não depender desse jogo, ou no máximo brigar por um empatezinho, administrar o fim do campeonato e focar no jogo de sábado. O jogo virou completamente, o Botafogo não é mais líder do campeonato, e a semana que inicia amanhã, né, porque domingo é o primeiro dia da semana, muita gente não sabe, mas domingo é o primeiro dia da semana. A semana que começa amanhã é uma semana que ela tem um potencial de ser redentora para a história do Botafogo, ou ser um nível de catástrofe muito grande. E aí, assim, a gente passou o ano inteiro falando sobre como o Botafogo conseguiu se descolar dos traumas do ano passado, trocando o time, mudando postura, né? Então o Botafogo flertou com momentos dramáticos na atual temporada que poderiam remeter ao que foi o ano passado, mas o Botafogo lidou muito bem. Então, por exemplo, o Palmeiras, contra o Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras quase levou o conforto, o Botafogo conseguiu segurar. Contra o São Paulo, tomou o gol no fim, contra o São Paulo foi para os pênaltis, você fala, vai voltar o trauma. O Botafogo foi firme, foi gigante e passou por cima do São Paulo e do trauma nos pênaltis. Mas mesmo sabendo, e assim, e os próprios jogadores e o Arthur Jorge se incomodaram ao longo da temporada quando o assunto ano passado era trazido. Nesse comparativo, né? Agora,
Diante do que está acontecendo agora, por mais que não obrigatoriamente não tenha uma coisa a ver com a outra, que não é o mesmo time praticamente, do time titular, só o Marlon Freitas ficou, vai ser, diante desta semana, antes do jogo de terça, por exemplo, ou depois do jogo, dependendo do que acontecer, vai ser inevitável que essa comparação será feita novamente. E assim, me chama a atenção que o Botafogo perde a liderança do campeonato por ter empatado em casa com Criciúma, Cuiabá e Vitória. 3 daqueles que brigam numa faixa de queda do campeonato. 6 pontos largados para esses 3 times. Isso pode ser determinante para o campeonato acabar de novo nas mãos do Palmeiras, William. Aliás, o Abel está falando nesse momento. Vamos ouvir o treinador do Palmeiras. Vamos nessa. Assim, em relação ao calendário, já falei muitas vezes. Vocês estão a ver agora na Europa muitas equipas a queixarem-se com a quantidade de lesões que têm, sobretudo as equipas inglesas. Eu já bati muitas vezes nessa tecla, só que do outro lado a parede tem pontas, são muito afiadas, portanto o ricochete é muito grande, portanto não adianta aquilo que eu penso, isso não é uma decisão minha, não sou eu que tenho que tomar essas decisões, infelizmente. Em relação ao que tu estavas a dizer, isso tem muito a ver com nós quando chegamos, se vocês se lembrarem, nós competimos com o River e foi extremamente difícil. Há aqui questões que têm a ver com conjuntura económica dos países, que faz com que uns tenham mais supremacia sobre os outros. Se vocês forem à Europa também é assim, vocês veem em Portugal só vai... eu acho que agora são 2, diretamente à Liga dos Campeões. Outros têm que ir à pré-eliminatória. Na Grécia não vai nenhum. Isso tem muito a ver com a força dos próprios países, e o reflexo do país é o reflexo do futebol. Portanto, a questão não é andar para trás, a questão é como é que nós vamos conseguir que as outras equipas também melhorem. Em relação ao estadual e em relação ao calendário, eu já falei muito sobre isso. Já vos disse, eu como líder de uma instituição, às vezes tenho que tomar decisões difíceis, e às vezes o que nos dá mais jeito é não tomar decisões, não é? Mas enfim, isso é uma questão que pouco importa agora. O importante é que, como disseste muito bem, estamos na Libertadores outra vez, isso também é importante, e faltam 3 jogos para acabar este campeonato, que para nós é muito importante também. Abel, faltando então 3 jogos para o final do Campeonato Brasileiro, sua equipe assume a liderança, tem esse jogo com muita cara, você fala que todo jogo é final, mas o de terça tem uma cara ainda mais de final para os duas melhores equipes, com a mesma pontuação no campeonato, Palmeiras acima agora na tabela. Então qual a sensação desse trabalho culminando no final da temporada, com vocês assumindo a liderança nesse momento, e já terça-feira mais uma final, talvez a maior nesse Campeonato Brasileiro para vocês? Sim, esse jogo é importante, claro que sim, mas ele só é importante porque nós conseguimos chegar até... Mas faltam 3 jogos. E não nos podemos esquecer, eu não vou alterar nada daquilo que disse. Ficámos fora da Copa do Brasil com o vencedor, ficámos fora da Libertadores com um dos finalistas, que é o Botafogo. Eu não vou dizer aquilo que não disse, ou o contrário do que disse há uma semana atrás, que o Botafogo tem uma equipa brilhante, tem um treinador excelente, tem grandes jogadores, e seguramente que o mais importante é o próximo, e o próximo é o Botafogo. E vamos agora focar em recuperar os nossos jogadores, que isso é o mais importante agora. Temos estes 2 dias, porque em função de tudo o que aconteceu, nós temos que jogar estes 3 jogos seguidos e preparar, porque o mais importante, é verdade, é o próximo. O mais importante era o Goiânia. Eu falei contigo no início do jogo que esta era a nossa final, era aqui que nós tínhamos que ganhar, porque se não ganhássemos aqui não adiantava nada ao próximo. Então faltam 3, mas vamos continuar. O próximo jogo é o mais importante, é em casa com o Botafogo. Sim, é um grande jogo contra uma grande equipa. Nós hoje conseguimos a mesma classificação, a mesma pontuação do ano passado, não vai chegar. Vamos ter que nos continuar a superar, e mais uma vez, como tu disseste bem, e acho que isso é de conhecimento público, a brilhante época que está a fazer o Botafogo, a qualidade dos seus jogadores, uma boa parte deles são internacionais, e respeito máximo pelo Botafogo, e certo, terça-feira, não é?
é mais uma batalha, porque faltam 3, não falta só uma, faltam 3. E no futebol tudo pode acontecer. Humberto Castro, aqui da PUC TV e Rádio Difusora. Sempre bem-vindo aqui em Goiânia, Abel. Obrigado. O time no segundo tempo, até porque choveu demais à tarde, o campo estava muito pesado, ele deu uma poupada para o jogo de terça. Em algum momento você sentiu que a vitória corria risco, já que 1-0 é um placar perigoso? Senti, não posso dizer que não senti, porque o futebol é mágico. O futebol, um remate fora da área, um ressalto, um autogolo, isto pode acontecer. Tentei pedir, qual é aqui o da chuva, o padroeiro da chuva aqui, é o São Pedro. O São Pedro estava no hotel, começou a chover dentro do meu quarto, eu disse, bem, tenho que buscar umas toalhas, tinha lá para chover, comecei a olhar, comecei a rezar para que o campo se portasse minimamente bem, e acabamos por ter sorte, mas um campo pesado, duro. Os meus jogadores tiveram que, ao contrário do que estás a dizer, a opinião é diferente. O GPS diz que eles tiveram que correr muito, tiveram que tirar muito dentro deles. Já tinha sido um jogo extremamente difícil no Bahia, campo difícil, calor, a desidratação da equipa é absurda. Depois de ter discernimento para jogar, foi um jogo duro, difícil, com uma equipa que não tinha nada a perder, vamos ser sinceros, mas que se bateu bem, mas nós sabemos, agora isto não há como, o importante é ganhar. O importante agora, ninguém se vai lembrar que somos o melhor ataque, se somos a melhor, ninguém se vai lembrar, que se vai lembrar é das vitórias. E hoje era preciso sair do corpo em função não só do nosso adversário, mas sobretudo do maior adversário, que na minha opinião hoje foi o gramado, pelo peso, e foi para as duas equipas, mas pelo peso que isso causou na nossa equipa. E agora gosto muito de vir aqui, os nossos torcedores apoiam-nos sempre, receberam-nos de forma muito carinhosa e calorosa no hotel, aqui também. No final fui-lhes agradecer, porque precisamos estar todos juntos nesta fase onde é preciso acreditar muito, e vocês sabem que eu acho que o maior talento da nossa equipa é o trabalho coletivo, o maior talento da nossa equipa é o esforço, o trabalho duro, a resiliência. E faltam 3 jogos, um de cada vez. O mais importante é o próximo, é contra uma brilhante equipa que é o Botafogo, e vamos nos preparar para isso. Oi, Abel, Nicolete, a ESPN. Eu vi várias vezes você pedindo para os jogadores, até no final, pedindo para segurar a bola, porque a bola saía e voltava de novo para o Atlético Goianiense, né? Que é o lanterna, já está rebaixado matematicamente, e deu muito trabalho, né? Pressionou, foi para cima. Enfim, você acha que dá para melhorar nisso? É um ponto que você vai corrigir? E você falou que era uma vitória da transpiração na última. Essa também foi transpiração? Eu acho isso muito interessante que vocês falam. Há um aspecto que ninguém toca, que é o lado mental. Ninguém toca nisso, porque ninguém sabe, né? Ninguém mais que os jogadores sentem a pressão de ser obrigado a ganhar. E ninguém toca nisso. E isso, de facto, é preciso saber lidar com esses momentos. Toda a gente se lembra quando casou a primeira vez? Vocês estavam todos à vontade, era como se fosse ir com um amigo a um restaurante. É diferente, são jogos diferentes, são jogos que têm um cariz e uma responsabilidade muito maior. O Palmeiras não anda nisto há um dia, estamos há 3 anos seguidos ou 4 sempre na disputa. Isto é uma sensação que nós já sentimos, sabemos o que é, mas ninguém fala nela porque ninguém sabe. E às vezes quando olham para os jogadores acham que nós somos máquinas, que os jogadores são máquinas. O que eu queria, o que eu pedi aos jogadores, era para chegar aqui, pôr a bola no chão, não deixar o Goianiense sair de lá e fazer 3 ou 4 golos. Isto foi o que eu pedi aos meus jogadores. Isto foi o que eu pedi aos meus jogadores. Só que os meus jogadores têm emoções. Têm emoções, têm o adversário, só que vocês nunca metem isso na equação. E ninguém joga, eu não conheço nenhuma equipa, nem o City, consegue manter a regularidade de desempenho o ano todo. E quando no desempenho não está lá, não interessa por que razão for, os 3 pontos têm que aparecer. Isso é que faz as equipas umas melhores que outras, é resiliência. Porque às vezes eu chego a pensar que as equipas são todas perfeitas. Não há nenhuma equipa perfeita no mundo, não há nenhum treinador perfeito no mundo, e os meus jogadores são homens, têm emoções, e é muito difícil lidar com elas. Sobretudo quando nós pegamos nas expectativas e metemos há 3 anos que o Palmeiras é o da frente, é o alvo a bater, e continuamos, como disse, fomos eliminados pelo vencedor da Copa.
Fomos eliminados pelo vencedor da Copa, fomos eliminados pelo finalista da Libertadores e agora estamos na disputa, palmo a palmo, com um grande adversário. Logicamente que o fator psicológico é determinante neste momento. Vocês preferem falar, pois, mas o outro falhou o passe e o Palmeiras defendeu muito, ou atacou e transitou mais. Eu disse o que é que eu digo o que é que disse aos meus jogadores. É para encostar o Goianense lá atrás, fazer 3 ou 4 golos na primeira parte, para nós. Não foi isso que aconteceu. Foi preciso sofrer, foi preciso defender, foi preciso correr para trás, foi preciso transitar. É assim que funciona, porque nós, os jogadores, não são máquinas. Não é? Os jogadores não são máquinas, são homens como todos nós, têm seguranças, têm medos, têm confiança, têm alegria e cada jogador é um mundo, a cabeça dele é um mundo. Cada jogador é um mundo. E nós, dentro, temos que falar com eles, montar a nossa estratégia para... O mais importante, não há como, o mais importante é ganhar. Quando não se joga bem, ganha-se. É assim que fazem, não é o Palmeiras, é assim que fazem as melhores equipas do mundo. Há momentos que não se joga bem, ganha-se. Joga-se bem, faz 4, 5 golos, ganha-se. E quando não dá para ganhar, é porque o adversário também é bom e o lado mental conta muito em momentos decisivos. Isso não há... Só quem não percebe de futebol é que não pensa nesse aspecto. Abel Ferreira, Luan Alves. Muito bem. Deixa eu acionar o Zupa e o Pascoal, porque, mais uma vez, o Abel vem com um discurso do lado mental, e a gente sabe que isso é uma característica fortíssima desse Palmeiras, né? Resiliência, ele citou também, é outra característica fortíssima desse Palmeiras, né? Mas a gente sabe que durante todo o ano, todo mundo falou aqui, né? Quem joga mais bola é o Botafogo. O Botafogo era o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, etc. Nesse momento, por exemplo, esses jogos que o Botafogo empatou, ele foi melhor que o adversário em todos. O Palmeiras já não foi bem contra o Bahia, mas foi eficiente. O Palmeiras hoje não fez um grande jogo, longe disso. O gramado também atrapalhou muito, mas foi eficiente. Eficiência é outra palavra que combina muito com esse Palmeiras. Para terça-feira, para esse resto de campeonato, para vocês vai pesar mais a resiliência, o mental, essa casca ou a bola que o Botafogo está jogando? A chance do Botafogo retomar a liderança, aí eu acho que são caminhos diferentes. A chance do Botafogo retomar a liderança passa pela bola que o time vai jogar, né? Acho que a essa altura do campeonato, o Palmeiras, dos dois, o Palmeiras é aquele time que tem a volta do Luiz Henrique, que estava suspenso hoje. E do Barbosa também, né? Do Barbosa. E do Alexander Barbosa. Mas a gente olha para essas duas equipes e a gente olha o Palmeiras sendo aquele time que é capaz de atingir os seus objetivos mesmo sem jogar bem. O Botafogo precisa desempenhar um grande futebol para atingir os seus objetivos. E essa é uma tarefa complicada, porque é duro você jogar contra um time que você sabe que mesmo ele não estando bem, ele não está morto. Em uma bola, o Estevão faz o que faz, o Veiga faz o que faz. O Estevão tem um lance de Estevão e o Rafael Veiga tem uma definição de Rafael Veiga. O Palmeiras foi assim, o Palmeiras ganhou o jogo assim hoje, uma jogada lindíssima do Estevão e mais um gol, uma sequência incrível do Rafael Veiga. Então vai ser um jogo assim com uma carga muito grande, mas o Botafogo, para conseguir retomar a liderança do campeonato e para ser campeão no sábado, daqui a uma semana lá em Buenos Aires, não resta outra alternativa a não ser apostar no desempenho. O que trouxe o Botafogo até aqui foi o desempenho. O Palmeiras tem mais atributos. O Palmeiras não joga a bola que o Botafogo joga na temporada quase inteira. Mas o Palmeiras consegue se virar de outras maneiras. O Botafogo é o que é porque é o melhor time do país na temporada. E vai ter que precisar muito desse desempenho no jogo de terça-feira. Ô Pascoal, é possível, o Botafogo, é claro que o Palmeiras agora é o líder, mas também não dá para a gente tratar uma vitória do Botafogo em São Paulo como algo improvável, é plenamente capaz. É capaz, mas aí eu gosto de utilizar aí essa última parte do que disse o Abel, né? Resiliência, o que é resiliência? É o ato de não desistir, né? É o compromisso que você tem, não desistindo e tentando buscar o seu objetivo. Então o Palmeiras é resiliente. O Palmeiras tenta buscar o seu objetivo a todo momento. Mas principalmente quando tem o Estevão, as coisas mudam completamente de figura. Aí o William falou agora há pouco, e ele com toda a sua sabedoria, Rafael Veiga chega perto da artilharia do campeonato, né? Porque o artilheiro do campeonato hoje é o Estevão. É o Estevão. É o Estevão. Vocês viram como é que saiu o gol do Palmeiras? Principalmente quando tem o Estevão, as coisas mudam completamente de figura. Aí
chega perto da artilharia do campeonato, né? Porque o artilheiro do campeonato hoje é o Estevão. É o Estevão. É o Estevão. Vocês viram como é que saiu o gol do Palmeiras? Botafogo. Como é que o Botafogo vai se comportar, hein, William, psicologicamente? Olha, eu não sei. Acho que quem pode dar uma resposta sobre isso é o Arthur Jorge, viu, prof? Arthur Jorge pedindo passagem. Vamos ver o que ele vai falar, porque na última coletiva ele falou, não, a gente queria ganhar do Galo, mas aí a gente fez um ponto, a gente continuou na frente, a gente continua só dependendo de nós. O Botafogo ainda continua dependendo só dele, mas já não está na frente. O Palmeiras passou. Vamos ver. Bem, eu sei que vocês querem que eu fale da partida, mas querem sinceramente que eu fale daquilo que foi nós hoje perdemos aqui mais 2 pontos. Acho que esse que é o ponto mais em conta para tudo isto. Dizer-vos que naturalmente que nos custa muito fazer mais um jogo destes e não levar daqui uma vitória. Custa-nos muito poder olhar para aquilo que foi o jogo em si, onde fomos uma vez mais dominadores. Aquilo que fica, na verdade, é o resultado final. Não há muito mais a dizer do que isto. Para nós, claro que sentimos com um peso maior o facto de trabalharmos, de tentarmos, de procurarmos ser rigorosos com aquilo que fazemos, com aquilo que preparamos em termos de plano de jogo e não conseguir ganhar. É difícil de explicar, é difícil de aceitar também, mas é uma realidade e é com essa realidade que nós temos que conviver e, como disse muito bem, nesta altura nós continuamos com os mesmos pontos do que agora o nosso rival e iremos para o jogo da próxima jornada, como já tínhamos falado também sobre isso, para uma final se tratasse. Portanto, é esse o espírito que nós temos que olhar para a frente, porque não há mais nada a fazer para aquilo que ficou para trás. Arthur, aqui ó, Alan Santos, BTV Esportes. Muito é se falado sobre o Botafogo jogar sempre da mesma forma. Mudam-se as peças, mas o Botafogo joga do mesmo jeito. Saiu hoje o Luiz Henrique, entrou o Júnior Santos, é assim com o Matheus Martins, mas tem 2 peças fundamentais no seu time. Muito é badalado, Luiz Henrique, Igor Jesus, Gregory e Marlon Freitas. Eles juntos jogando, eles não perdem desde 14 de abril, na estreia, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O quanto esses 2 pontos para você são importantes para equilibrar a sua equipe, saindo de trás e indo para frente, quanto eles são importantes e por que da escolha de hoje o Marlon Freitas ficar no banco de reservas e nem sair? Ficou de fora porque não estava em condições, em termos físicos, de poder dar o seu contributo a 100% para a equipa. E não perdem eles e não perdem a equipa toda. Nós não perdemos há 14 jogos ou há 13 jogos, portanto, para o campeonato. Portanto, é um número e um registro que fica. Mas, como disse, nós não temos só que pensar em não perder, temos que pensar em ganhar. E a verdade é que nos custa imenso, nesta altura, poder olhar para os últimos 3 jogos, principalmente. 3 jogos onde nós não conseguimos vencer. 3 jogos onde fizemos, nesses 3 jogos, mais de 70% de posse de bola. Fizemos na sua totalidade esses 3 jogos 80 remates, ou para cima de 80 remates à baliza. Tivemos um número de oportunidades, fomos com esses registros claramente dominadores, mas não conseguimos. E é frustrante para nós, enquanto equipa, aquilo que produzimos e depois não termos conseguido materializar. E diria que nesses 80 remates estamos a falar que fizemos um golo. Portanto, empatámos com o Cuiabá, com o Atlético Mineiro e agora hoje com um golo. É manifestamente pouco, e que isto tenha impacto também naquilo que é a parte emocional dos atletas. Também não podemos fugir a isso, porque vamos andando durante o jogo e acaba por não acontecer e vai aumentando a ansiedade e vai aumentando aquilo que é a dificuldade que nós próprios nos criamos a nós, em termos de abordagem ao jogo. Mas a questão da equipa jogar também da mesma forma, para mim é ótimo e vocês devem entender que isso é um elogio, não uma crítica, porque eu assumo como termos uma ideia em que a equipa está totalmente enraizada e identificada com aquilo que nós queremos. Temos uma ideia que é trabalhada desde há muito tempo esta parte, é uma ideia que nos tem mantido em primeiro lugar no campeonato, é uma ideia que tem trazido sucesso para nós enquanto equipa, para a equipa do Botafogo, e é também uma ideia que nós hoje, se tivéssemos ganho os últimos 3 jogos, estaremos a dizer muito bem, porque a ideia está perfeitamente assimilada e os jogadores estão a cumprir. O facto de não ganharmos e não termos necessidade de estarmos a inventar, estarmos aqui hoje, porque eu ficaria bem pior se não conseguisse os resultados, porque mudei a estrutura, porque pus os jogadores fora de posição. Eu creio que isto é muito mais
para mim, positivo, tendo em conta aquilo que é o trabalho que desenvolvemos, o acreditar nesse trabalho e a identidade que os jogadores têm já também, com esta ideia que não é minha, é de todos nós, para conseguirmos alcançar o sucesso que todos nós procuramos. Arthur, boa noite, Leonardo. Farias, eu não aguento mais, Gabriel Farias. Eu não sei o que eu falo. Eu sou pago para falar, eu não sei o que eu falo, eu não aguento mais. Não sei se meu coração aguenta até terça-feira. É inacreditável, né, Vitor? O Botafogo drenou a vantagem dele na liderança em 3 rodadas. E não só drenou essa vantagem, como vai jogar contra o Palmeiras sem nem o direito de empatar, pensando assim, em terminar na liderança, né? Sendo aplaudido agora. É, cara, assim, eu sinceramente... Esse aplauso é mais um incentivo do que uma aprovação, né? E o John Texton recepcionando todos eles aqui, batendo na mão de cada um. Acho que tem uma meia dúzia que ainda ficou aqui no setor oeste, que é o setor que fica aqui na saída do vestiário, a galera ainda tá tentando dar uma força. Eu tenho um ponto positivo pro torcedor, o Botafogo segue dependendo das próprias forças. Eu não sei se isso é uma má notícia ou uma boa notícia, porque nas últimas 3 rodadas, Botafogo tinha o campeonato nas mãos para definir, basicamente, para encaminhar a situação, para deixar o campeonato favorável, para abrir um cenário um pouco mais tranquilo, para não ter que definir no meio dessa confusão. E o Botafogo não aproveitou. Está se apresentando de novo aquela alergia do Botafogo, né? O Botafogo parece que tem uma certa alergia ao momento decisivo. No Campeonato Brasileiro do ano passado aconteceu, nesse está acontecendo de novo. Espero que o Botafogo consiga tratar isso até essa semana. Na verdade, tem muito tempo para se lamentar, né? Vamos pensar com calma aqui, né? Pra gente não entrar num raciocínio tão simples, porque eu particularmente não gosto de buscar essas resoluções mais fáceis, né? Muita gente vai dizer, derreteu emocionalmente de novo, né? O Botafogo arranjando confusão com a arbitragem no final do jogo, uma situação que dá para evitar. Eu acho que o Botafogo pode se comportar de maneira um pouquinho mais madura após esses tropeços, até para não ficar instigando demais a sequência da temporada. Por exemplo, Tiquinho vai ser desfalque. Não que eu acho que faça grande falta assim, mas vai ser desfalque contra a equipe do Palmeiras no jogo da próxima terça-feira. Botafogo não conseguiu decidir o campeonato quando ele pediu decisão. Contra Cuiabá, contra Atlético Mineiro e agora contra o Vitória. 3 jogos acessíveis demais, 3 jogos que chamavam o Botafogo para abraçar o campeonato. Agora o Botafogo tem que comprovar que vai saber decidir contra os times da parte de cima da tabela. Vai ter que demonstrar que sabe decidir contra o Palmeiras no Allianz e contra o Inter no Beira-Rio. A boa notícia é que o Botafogo tem se comportado bem nesse tipo de jogo contra adversários do mesmo poderio, adversários da mesma qualidade. Acho que isso o torcedor pode se apegar. O Botafogo é um excelente visitante no campeonato. O Botafogo, por mais que venha entrando nessa sequência de empates, não tem perdido, não tem sido derrotado. Eu acho que o botafoguense vai tentar se apegar nesse retrospecto fora de casa. Agora, até aqui, a mensagem que o Botafogo mandou é: não estou conseguindo decidir o campeonato. Não estou respondendo quando o campeonato me pede definição. E isso passa um pouquinho, sim, por parte emocional. A reta final do campeonato é claramente diferente do início do campeonato, do meio do campeonato. Os 3 pontos de cada partida são os mesmos, obviamente. Mas a parte emocional te pede um outro tipo de comportamento. E aí que o jogador tem que decidir. O jogador tem que botar a bola debaixo do braço e dizer assim: eu custei mais de 100 milhões? Caso do Almada. Vou pegar aqui, vou decidir, vou fazer um gol, vou desamarrar esse jogo. Luiz Henrique, vou botar uma bola debaixo do braço aqui, vou resolver. Não vou ser expulso de uma maneira tola no jogo, desfalcando o Botafogo na reta final. Jogadores que foram tão importantes, Igor Jesus, por exemplo, é o titular de seleção. É nessa hora que tem que chegar e meter um gol. Eu sei que é uma análise que parece rasa, que parece muito simplificada, mas o Botafogo dentro de campo precisa de protagonismo de quem tem que ser protagonista. O Botafogo precisa que os seus principais jogadores chamem a responsabilidade e definam na reta final, porque na reta final é diferente. Na reta final o campeonato cobra um outro preço. Exige de você um equilíbrio mental muito grande para lidar com os momentos de instabilidade. E o Botafogo passou a ratear. O Palmeiras, na marra, tá vencendo seus jogos. Nem tem jogado tão bem assim, mas tá vencendo seus jogos. E agora o Palmeiras se colocou na liderança. O Botafogo vai precisar comprovar contra esse mesmo Palmeiras. O Botafogo vai precisar comprovar contra o Internacional fora de casa e depois contra o São Paulo, que pode decidir o campeonato. Depende ainda das próprias forças, mas vai ter uma sequência pesada que vai exigir muito. E se engana também quem pensa: não, Palmeiras agora é time grande, vai jogar aberto, não sei se vai jogar aberto, não acho. O Palmeiras vai jogar de maneira muito calculada contra o Botafogo. Ainda mais agora que tá na frente, né? Tem a vantagem do empate, digamos assim. O Internacional até um time que deve se lançar um pouco mais pelo momento, por estar dentro de casa.
Mas também não acho que esses times serão bobos, inocentes, de se abrirem assim completamente contra o Botafogo. O São Paulo é outra história, a última rodada tem que entender o que o São Paulo vai estar disputando na ocasião. Tá perdendo pro Galo 1-0, o jogo começou agora. A gente precisa entender ali o cenário do campeonato. Mas é isso, o Botafogo tem agora uma sequência para comprovar que não vai amarelar de novo na reta final. O Botafogo tem 3 jogos no Brasileiro para comprovar que não é um time que vai amarelar novamente. Do contrário, me desculpa, amigo, tá se desenhando um outro apagão. Se o Botafogo não conseguir confirmar esse título, vai ter que lidar com a crítica de um novo apagão no Campeonato Brasileiro. Que beleza, não é igual ao do ano passado, né? Aquele Botafogo tinha muitos pontos de desvantagem, esse ano foi bem diferente, foi bem mais apertado, o Palmeiras sempre esteve ali na cola, mas num determinado momento o Botafogo botou 6 pontos, teve uma sequência um pouco mais tranquila, entre aspas, pela frente, não conseguiu definir essa sequência e agora se colocou ali numa loucura que vai ser essa reta final de campeonato. Sobre a sequência, eu tava projetando de 7 a 9 pontos. O Botafogo somou 3. É difícil, cara. Antes dessa sequência contra Cuiabá, contra Atlético, na verdade, vou me corrigir aqui, depois do jogo do Cuiabá, eu falei que o Botafogo precisava de 3 vitórias para matar o título. Eu entendia que seria uma sequência suficiente para matar e levar a taça. O Botafogo não venceu o Atlético, o Botafogo não venceu o Vitória. Ele segue dependendo das mesmas 3 vitórias. A diferença é que agora ele não tem mais margem nenhuma para gastar. Não quer dizer também que, de repente, vencendo só 2, o Botafogo não vai ser o campeão. Depende da combinação da tabela. Vencendo o Palmeiras seria um passo gigantesco, mas o Botafogo agora segue numa situação muito mais apertada. O Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro ainda. O Cruzeiro que poderia estar sem objetivos, não está mais porque perdeu a Sul-Americana. Sim, o Palmeiras vai pegar um Fluminense que a gente imagina que vai lutar contra rebaixamento até a última rodada. Depende muito do campeonato. O São Paulo mesmo aqui na última rodada. O que o São Paulo vai estar disputando? Vai estar disputando alguma coisa? Não vai estar disputando nada? Acho que não, tá? Porque o São Paulo meio perdeu a chance de ir diretamente para a Libertadores. Pois é, então acho que assim, vamos entender o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro para não trabalhar em cima de previsão. Botafogo agora depende das mesmas 3 vitórias. Aí é curioso que na última rodada o Botafogo pega um rival do Palmeiras, que é o São Paulo, e o Palmeiras pega um rival do Botafogo, que é o Fluminense. Sabe-se lá em que cenário nesse campeonato vai ser decidido. Acho que a única certeza que a gente tem é que a emoção provavelmente vai ser até a última rodada. Terça-feira não é a final, então, pra você? Não acho que é a final, não, cara, porque assim, mesmo que o Botafogo venha perder ou o Palmeiras venha perder, uma desvantagem de 3 pontos, restando outras 2 rodadas, com jogos complicados pela frente, eu não sei se o campeonato se define na terça-feira, não. Claro, quem ganhar dá um passo gigantesco para tentar entrar nessa rota do título. E é isso, o Botafogo segue dependendo das suas 3 vitórias para confirmar o título. A diferença é que antes o Botafogo jogava por 3 vitórias tendo margem, tendo gordura para queimar. O Botafogo tinha um pouco de tranquilidade, digamos assim, até para conseguir conciliar com a Libertadores, que é o jogo mais importante da temporada, obviamente. Agora não tem mais gordura nenhuma, o Botafogo e o Palmeiras vira uma final de campeonato, vira um jogo pesadíssimo, vira um jogo emocionalmente tenso. Com a vantagem do lado de lá. A vantagem do lado de lá. Do lado de cá. A responsabilidade do Botafogo em tentar mudar o cenário do jogo. O Botafogo não se mostrou capaz nessas partidas recentes. É isso que mudou. O Botafogo segue dependendo das mesmas 3 vitórias. Só que agora o cenário é complexo. O Palmeiras está super confiante. O Palmeiras está com 3 vitórias seguidas na unha, na base da marra, na base da vontade. Foi cavando essas vitórias. E o Botafogo vem de 3 empates. Sejamos bem sinceros, extremamente decepcionante. E não tem como fugir do fato de que isso impacta no emocional. E aí eu vou repetir o meu raciocínio. A reta final do campeonato é diferente do meio do campeonato. A reta final do campeonato é totalmente diferente lá do início. Os 3 pontos são os mesmos, mas a carga emocional te empurra para um jogo mais complexo, dependendo da sua situação. E o Botafogo não conseguiu responder a essa exigência emocional nesses 3 jogos contra Cuiabá, contra Atlético Mineiro e agora contra a Vitória. Vai ter uma sequência de 3 jogos contra 3 times da parte de cima da tabela, onde vai poder comprovar que é um time que sabe decidir, como comprovou contra o Palmeiras na Libertadores, como comprovou diante do São Paulo na Libertadores, como comprovou em outras partidas pesadas da temporada. A diferença é que agora é a reta final, é o último sprint. O Botafogo vai ter que se reorganizar mentalmente para dar a resposta necessária. O título ainda está bem na frente do Botafogo, mas a margem de erro foi embora, foi pelo ralo. Um tema só que eu gostaria de salientar, que eu falei no intervalo, e agora com o resultado final do jogo, pra gente arrematar essa discussão. O torcedor tá cobrando o Arthur Jorge, beleza, pode cobrar. Tô vendo muito questionamento dizendo que tem faltado o repertório. Eu não acho que é por aí. O Botafogo envolve os adversários, pressiona, mas o Botafogo tecnicamente está muito mal, está definindo muito mal. Me parece claramente um apagão técnico. Mais do que um apagão emocional, é um apagão técnico do Botafogo. E aí, é claro, conforme você não acerta dentro de campo, a tua mente vai te traindo, vai te pressionando. E o Botafogo vai ficando nervoso e pilhado dentro de campo.
Eu acho que o Arthur tem montado a equipe da maneira correta, ele claramente tem variações, ele tem outras ideias para apresentar conforme a partida vai tendo andamento, mas os jogadores estão definindo muito mal, talvez por essa pressão de reta final de campeonato. E aí o técnico chega num limite. O limite do técnico é armar a equipe, botar ela em campo e tentar fazer alterações de posicionamento, trocas de jogadores. É o limite do técnico. Dentro de campo, quem faz acontecer o jogador. Eu já vi muito time mediano, talvez o adversário do Botafogo direto Palmeiras tenha bem menos qualidade, mas, de repente, um outro jogador definindo na hora certa, no momento mais quente, esse time consegue se impor. Eu já vi muito time médio, muito time até ruim sendo campeão, porque 2 ou 3 jogadores botam a bola debaixo do braço e decidem no momento que o campeonato pede. E o Botafogo precisa que esses jogadores se apresentem. Almada, Luiz Henrique principalmente, Savarino, Igor Jesus está na seleção. Principalmente essa galera, acho que é uma cobrança para toda a equipe, mas principalmente essa tropa de choque, essa linha de frente tem que aparecer. É o momento de eles definirem. Não acho que o treinador, essa altura da temporada, consiga implementar muita coisa não, Vitor, até porque nem tem tanto tempo para isso, com uma final de Libertadores pela frente. Dentro de campo, os jogadores precisam fazer acontecer. E essa é a minha crítica principal. Eu vou contra a maré nesse sentido. Estou vendo muita crítica ao Arthur Jorge. Pode e deve ser criticado. Discordo de várias situações, das insistências dele com o Tiquinho, com o Eduardo e companhia. Tentou Tietê de novo sem um menor cabimento e não deu certo. Mas eu acho que o erro principal está dentro de campo. Existe um bloqueio técnico que se converte num bloqueio mental quando o Botafogo entra em campo e não se sai bem com a bola no pé. Eu não quis te interromper, mas eu concordo em parte com você quando você diz que o protagonismo tem que ser do jogador, que está na hora do jogador botar a bola embaixo do braço e decidir as partidas. Mas você não acha que ele tomou muitas decisões erradas, principalmente hoje? Porque assim, ele poupa o Marlon Freitas, que nem entrou, mas bota o Tietê, que emocionalmente não parece ser um jogador pronto para esse tipo de jogo. Ele põe o Júnior Santos, mas ele põe o Júnior Santos para jogar enfiado por dentro dos zagueiros e não pelo corredor, que é onde ele gosta de jogar e onde em tese seria a função do Luiz Henrique, né? Ele deixa o Almada aberto de um lado, o Savarino aberto do outro, os dois muito distantes, o Júnior Santos enfiado lá para jogar com o Igor Jesus. E aí depois, quando ele saca o Júnior Santos, ele volta com essa história de Tiquinho e Igor Jesus juntos ali na base do desespero, mas assim, ele usou, tudo bem que não fez um bom jogo, mas ele usou pouco as melhores características do Júnior Santos hoje também. Eu fiz críticas à equipe, mas isso não quer dizer que o Arthur Jorge não deva receber críticas. A principal crítica, talvez, insistência com nomes como o Eduardo, Tiquinho Soares, que não conseguem render, que não conseguem resolver o problema do Botafogo desde o ano passado. Toda vez que o Botafogo precisa, os caras não conseguem resolver. E o Arthur Jorge segue insistindo com eles. Hoje o Arthur Jorge começou um Tietê nessa partida contra o Vitória. E assim, não vai. Tietê não acontece também. É a insistência com determinados nomes. O Vitinho, por exemplo, realmente não está conseguindo emplacar, mas aí o Ponte também fez aquela besteira lá contra o Peñarol. São insistências, são convicções do Arthur Jorge que eu vejo mais como teimosias em determinados momentos. Por exemplo, quando ele entra com o Júnior Santos um pouco mais por dentro, junto do Igor Jesus, e afasta o Savarino do Almada, eu acho que ele mata um pouco a criatividade do Botafogo justamente no momento em que o Botafogo está precisando da criatividade. Demorou para botar o Ponte para jogar. Você viu a diferença do Ponte pro Vitinho? O Ponte entrou bem mais confiante para executar jogadas simples, né? Cruzamentos na área que o Vitinho não conseguia realizar. Eu até entendo, você está pensando na Libertadores, você não vai ter o Ponte, mas você tem outro campeonato em disputa, não é momento de ficar pensando na final que vai ser lá no sábado. Concordo. Alguns pontos de tomada de decisão do Arthur Jorge me parecem realmente equivocados, né? É complicado a gente aqui. Por que tais jogadores somem da equipe? O Romero entrou bem. Por que demorou tanto para botar o Romero para jogar nessa sequência de 3 partidas? Por que o Romero não tem entrado? Foi bem contra o Bragantino naquele jogo. Por que o Matheus Martins entra bem menos do que outros jogadores? Errou muito hoje, mas tentou. Cara, o Romero errou também, o Matheus Martins errou demais. O Almada, então, nem se fala, né? Mas Almada, assim, por quê? Errou muito. A demora, quando outros jogadores como Tiquinho e Eduardo erram demais também, possuem uma maior sequência com o Arthur Jorge. Você falou do Almada errando muito. Cara, pegava a bola quase sempre sozinho. O Cuiabano não conseguia aparecer no corredor. Me parece que o Carpini colocou uma marcação, não sei se individual, mas uma marcação específica pro Almada. Ele dominava a bola, tinha 3, 4 jogadores em cima dele. E aí o Almada circulava e bateu no nervosismo, começou a errar muito. Sem o Luiz Henrique é mais fácil você marcar o Almada, né? Porque você não precisa dividir as atenções. Você consegue ter um pouco mais de paz, de tranquilidade. E o Almada circulava com a bola, cometia muitos erros. Assim, pra mim, o erro principal do Arthur Jorge, acima de todos, foi afastar muito o Savarino e Almada.
com a formação inicial, me pareceu que o Savarino ficou lá responsável pelo lado direito e o Almada pelo lado esquerdo. Claro que os jogadores podem se movimentar, e essa é uma característica do Botafogo, e é aí que eu cobro dos atletas, mas me parece que o desenho inicial afastou também dois jogadores que têm que se encontrar mais dentro de campo. Para botar o Júnior Santos para jogar em tese onde o Arthur Jorge gosta de colocar o Júnior Santos, mas talvez não seja a posição que explore melhor as características dele. E aí o Botafogo ficou dependendo de jogadas individuais do Savarino pela direita ou do Almada pela esquerda. O Almada errando demais. Conforme o tempo passou, o Almada parece que pilhou também. Sentiu emocionalmente. O Savarino acertando um pouco mais, mas ainda distante de ser aquele protagonista que foi em outros momentos da temporada. E aí ficou o Júnior ali circulando, perdido igual uma barata tonta no ataque do Botafogo. O Igor Jesus muito abaixo, e aí o Botafogo vai se perdendo conforme a partida vai tendo andamento, vem substituições no segundo tempo. A gente discorda de umas, concorda com outras. O Botafogo teve uma melhora clara na volta do intervalo, pressionou por 10, 15 minutos. Foi isso, 15 minutos. E só, depois o time apagou de novo, e aí o Arthur Jorge não conseguiu encontrar soluções. Eu cobro a entrada do Romero, cobro a entrada do Matheus Martins, mas também não conseguiram assim gerar uma grande movimentação, um peso tão grande no ataque do Botafogo. Pegaram na bola, tentaram, se apresentaram. Enfim, são tomadas de decisão do Arthur. Algumas eu não consigo entender, confesso. Insistência com o Eduardo, insistência com o Tiquinho. Matheus Martins recebendo poucas possibilidades, Romero recebendo poucas chances. Eu não sei se acontece alguma coisa no dia a dia, mas deve ter alguma explicação, e não é nada de crise não, tá, gente? Mas não é o comportamento do cara, que não se dedica tanto, não tem um desempenho tão legal nos treinamentos, não é um cara que cativa tanto o treinador nesse sentido, aí ele acaba fazendo outras opções que a gente não vai entender e provavelmente nem vai conseguir ter essa informação necessária para entender por que o Arthur Jorge faz essas escolhas dentro da equipe do Botafogo. Discordo de muitas, acho que o Arthur Jorge merece essas críticas, só não acho que ele seja o principal culpado desse momento ruim do Botafogo. Então foi isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Tá? Se você curtiu o conteúdo, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Eu sou o Rafael. Um abraço a todos. Seja membro. Planos a partir de R$3. Você ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem e fazer um bom serviço para você todos os dias. E por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Valeu.